Tia, Hum. o que é isso no seu braço, assim? O nome do meu pai e da minha mãe. Ah. Uma tatuagem que eu fiz. Doente. O nome do meu pai dói. Nesse lugar dói muito, que eu tenho outras, né? Nas outros lugares não dói tanto, não. Nessa aqui doeu demais. Cadê? Ah lá. É o nome da minha mãe. Opa. Luzia e de Cadair. E um tercinho. É um tercinho. Nossa, dói demais nesse lugar. Não Os sabia outros que era assim, tatuagem, não. eu fez. A senhora fez depois que as aulas acabaram, não foi? Eu fiz ontem. Eu tô imaginando, porque eu nunca tinha visto. Ainda vai doer. Eu acho. No dia da. Eu lembro de ver ela nas costas, não sei. Parece, né? Feira. Eu achei que era tipo a Yasmin que tinha desenhado no seu braço, ou alguma coisa É o assim. nome do meu pai e do outro lado é o nome. Ai, não dá para mostrar. É o nome da minha mãe. Cadê? Deixa eu ver se eu chego mais perto para ver. Não dá para virar. Eu só fui perceber a tatuagem quando a Ana Carolina falou. Eu nem. Eu também. O que pulseira é essa que Primeiro, a tipo, tia? algum desenho que a Yasmin tinha desenhado em relógio. A intenção é ficar igual, parecendo mesmo uma pulseira. Eu pensei que era uma pulseira mesmo. Vamos lá? Ficou lindo. Obrigada. Sim, É porque eu queria fazer uma homenageando a minha mãe, né? Só que eu não podia fazer sem homenagear meu pai também. Aí eu fiz dos dois. Vamos lá? Número 2. Observe as imagens a seguir e, em seguida, identifique as e enumere-as, indicando o nível de organização da estrutura menos complexa para mais complexa, da menos complexa para mais complexa. A gente vai escrever. Então, o primeiro aqui, ó, esse aqui, o cantinho é qual? Esse é o número 1. É o quê? Qual que é o primeiro? O primeiro É uma célula. Célula. Então, em cima aqui, vocês vão escrever célula, escrever no quadrinho número 1. Aqui. Número 1. Agora, esse aqui, ó, é o 2. Qual que é o 2? Tecido. Então, aqui 2 e em cima escreve tecido. Do tecido forma o órgão. Então, 3. Esse é o 3 aqui. Escreve em cima órgão. Eu achei que o órgão fosse o... Vários órgãos juntos formam um organismo. sistema. Não, corpo não, sistema. Então, aqui é o 4, Sistema. escreve em cima sistema. E o sistema forma o quê? Organismo. Organismo, né? Para escrever corpo não, organismo. Nosso corpo é um organismo. Então, 5. Dá uma olhada aí no seu braço, na sua mão. Olha aí. Dá uma olhada. Unha. Tem uns pelinhos no braço, não tem? Vocês estão vendo alguma célula? Não. Eu tô. Não. Eu tô vendo um monte, porque cada pedacinho é um monte de célula junto. Tudo isso aqui é célula. Não. Tudo é célula. Tipo, se a gente puxar, elas não saem. Isso aqui tem célula? Sim, não. É um ser vivo? Não. Todo ser vivo tem célula. Todo ser não vivo não tem célula, tá? Então, ó, na sua mão, na sua unha, no seu cabelo, cada pedacinho são várias células juntas que formam essa parte aí do seu corpo, tá bom?
Maurício. Assim como o animal. Você olha aí, quem tem aí cachorro, gato, você olha nele assim, cada pedacinho, cada pelinho é uma célula. Ok? Não. Todo animal, todo ser vivo tem célula. Todo ser vivo tem célula. Vamos Vamos lá. O segundo é tecido, o terceiro é órgão. Quem me perguntou? Agora nós vamos trabalhar os sistemas separados, certo? Nós vamos estudar cada sistema. Nós vamos estudar sistema digestório, sistema nervoso, cardiovascular, urinário, respiratório e cardiovascular. E depois nós vamos observar tudo em conjunto, o organismo. Um depende do outro. Nenhum faz o serviço sozinho e um não faz o serviço do outro. Por exemplo, o coração faz o quê? Esse vocês sabem. Bombeia o sangue para todas as partes do corpo, certo? Beleza. Certo. E o estômago? O que o estômago faz? Ele recebe a comida. Recebe a comida, participar para uma das primeiras partes da digestão, né? Que vai digerir o alimento, transformar esse alimento em energia. O que não precisa vai jogar para o intestino, fazer o resto do serviço, né? E aí, o coração pode ficar no lugar do estômago? Não. E o estômago pode ficar no lugar do coração? Não. Não. Cada órgão tem a sua função. Ok? Então, nós vamos estudar os sistemas separados, mas todos fazem parte de um conjunto chamado organismo. E todos os órgãos são formados por várias células. Ok? Célula. Ok. Página 146. Sistema digestório. Digestório. O que essa palavra lembra? Digestão. Digestão. Digestão de quê? Da comida. De alimentos, né? Lá no começo eu perguntei para vocês assim, ó. De onde vem a energia que nosso corpo usa para funcionar? Não é dos alimentos? Tá, mas é só comer? Não, o nosso corpo precisa fazer a digestão. Ok? Digestão. Sublinhando, o sistema digestório é encarregado da digestão dos alimentos. A digestão é o processo que transforma o alimento em partículas menores, que podem ser absorvidas pelo organismo, de modo que ele obtenha os nutrientes e a energia necessária para sobreviver. Pode sublinhar tudo que está aí nessa página. Esse sistema é formado pelos seguintes órgãos: boca, agora a gente vai olhar para cada um. Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Além disso, apresenta as glândulas anexas, que são as glândulas salivárias, o fígado e o pâncreas. Agora a gente vai falar sobre cada um deles, o que cada um deles faz no nosso corpo. Mas vamos observar a imagem. Número 1, qual é o número 1? Boca. Boca. Número 2. Faringe. Tá, então vamos ver. Na boca, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o alimento e vou mastigar o alimento, vou sentir o sabor dos alimentos, se é doce, se é azedo, se é salgado, certo? Se é amargo. Ok. Aí vem a faringe. A faringe é uma parte aqui, onde ele vai começar a descer, certo? E está envolvido junto com a respiração. Tanto que quando a gente fala assim, eu tô com infecção de garganta, não é? Sim. A infecção de garganta é a infecção dessa parte, a faringe, tá? E tá ligada à nossa respiração também. Tanto que quando a gente tá com a garganta, que é a faringe infeccionada, até
a comida que a gente engole, a respiração, dependendo do jeito que a gente respira pela boca, se respirar pela boca, a gente sente arder. É a parte da faringe. O esôfago é onde desce a comida, é o caminho que ela vai fazer até o número 4. Qual é? Estômago. Estômago. Do número 4 eu tenho depois o número 5, que é o intestino delgado, o número 6, que é o intestino grosso, e o final, que é o reto e o ânus, que é por onde vai sair o que não precisa no nosso corpo. Agora nós vamos falar sobre cada um, ok? Página 147. Boca. Não vou mandar sublinhar, porque eles já estão coloridinhos, então não tem necessidade, porque a gente já sabe que todos são importantes. Então não precisa sublinhar, porque já está até colorido no livro de vocês, tá bom? Pela boca, ingerimos e mastigamos os alimentos. Durante a mastigação, o alimento é triturado pelos dentes e misturado à saliva, produzida pelas glândulas salivares. A saliva contém substâncias que, por meio da ação da mastigação, preparam o alimento para próximas etapas, formando o bolo alimentar. Parou aí. Então, as glândulas salivares estão aqui na imagem, não estão? Mostrando aqui, ó. Glândulas salivares. Então, a saliva, que é essa parte molhada da nossa boca, tá? Sem a saliva, se as glândulas salivares não estiverem funcionando bem, a pessoa não consegue comer direito. Por quê? Porque não vai estar transformando essa comida direito no bolo alimentar e vai machucar essa parte aqui, ó, da faringe e o esôfago, porque essa saliva, ela vai molhar, digamos assim, a comida para poder descer, para poder escorregar até o estômago. Se eu não tenho saliva, se as minhas glândulas salivares estão com algum problema, o que vai acontecer? Eu vou ter problema no esôfago, eu vou machucar o meu esôfago quando eu comer. Então, pode acontecer da pessoa ter um problema nessa parte do corpo? Pode, tá? Faringe. Depois que engolimos o alimento que estava na boca, a faringe conduz até o esôfago, que é da boca para essa parte aqui, para onde vai descer. Que é essa aqui do meiozinho aqui, ó. É o canal, tá? Que é a parte que a gente chama de garganta, tá bom? Faringe é a nossa garganta. Para onde vai descer, passar para a faringe, para o esôfago. 3. Esôfago é um tubo que leva o bolo alimentar da faringe até o estômago por meio de movimentos involuntários. O que é involuntários? Não depende da nossa vontade. Mastigar depende, eu tenho que querer mastigar. Agora, depois que eu engolir também depende da minha vontade. Eu só vou engolir se eu quiser, se eu não quiser eu jogo fora. Descer, depois que eu engolir, não depende da minha vontade mais. Ele vai passar por ali sem que eu controle. O meu corpo, não, eu não posso controlar isso. É involuntário. O corpo faz sem a gente comandar, tá bom? Esses movimentos de contração e relaxamento de sua parede são chamados de movimentos peristálticos. Então, o que ele faz? Eu comi, mastiguei, engoli, vai passar pela minha garganta, para minha faringe, vai começar a descer. Ele vai fazer isso, ó. Para levar o alimento até aonde? O estômago. E a gente não controla esse movimento, tá? Mas ele faz, beleza? Ok. Passou pelo esôfago, a gente vai chegar no estômago. O estômago se assemelha a uma bolsa de parede musculosa. Seus movimentos revolvem o bolo alimentar e, com o auxílio do suco gástrico produzido pelo estômago, rico em substâncias digestivas, quebram o alimento em pedaços menores, transformando-o em uma pasta, que recebe o nome de quimo. Assim como ocorre no esôfago, as paredes do estômago têm movimentos peristálticos, impulsionando o quimo para o intestino delgado. Parou. Lá dentro do nosso estômago,
tem um suco gástrico. Isso não é um suco que a gente bebe. Não. Ele é algo que já está lá dentro, que vai fazer a fermentação desse alimento, vai pegar esse alimento e transformar ele em outra parte que onde eu vou, que vai gerar energia. Ou seja, ele vai começar a derreter o alimento que eu comi, certo? O suco gástrico vai transformar o alimento que eu comi em quimo. Ele vai juntar lá dentro do nosso estômago, ele vai pegar o que a gente comeu e vai começar a transformar ele em uma forma pastosa. Porque de forma sólida, a gente engole de forma, o que é de forma sólida, não pode, não dá conta. O organismo, se ele não tiver esse suco gástrico, ele não vai conseguir digerir e mandar os alimentos, os nutrientes corretamente para as partes corretas do corpo, tá? E o estômago também faz um movimento, tá? E a gente não consegue perceber, porque é de forma involuntária. Lembrando, quem comanda isso tudo? Sistema nervoso, cérebro, tá? O cérebro faz isso sem a gente perceber. É igual piscar, a gente não percebe que tá piscando, tá? Aí, do estômago, ele vai para o intestino delgado. No intestino delgado, delgado significa fino. Então, lá na imagem, é esse mais fininho que eu tenho aqui dentro, ó. Esse marronzinho. O alimento recebe mais substâncias digestivas. O suco etérico, produzido pelo próprio intestino, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e a bile, produzida pelo fígado. Agora eu falo sobre cada um. Essas substâncias tornam o quimo mais líquido, facilitando a absorção da maior parte dos nutrientes provenientes da digestão. Os nutrientes passam para a corrente sanguínea e são transportados para todo o organismo. Então, o intestino não é só preparar as fezes, mas é enviar o nutriente que a gente come para as outras partes do corpo. O intestino delgado, tá? O que acontece? Aí eu tenho outros órgãos, que são o fígado, a vesícula e o pâncreas, tá? Então, vamos falar aqui sobre esses aqui. Vocês conseguem ver eles na imagem, né? Tá mostrando aí o fígado, pâncreas e a vesícula, certo? Eles fazem sucos gástricos para cada determinado tipo de alimento. O pâncreas, por exemplo, ele absorve açúcar. Não só açúcar, mas dos alimentos que a gente chama de alimentos energéticos. Por exemplo, o pão que a gente come, ele tem massa, né? E aí, onde dá? Esses alimentos são alimentos que dão energia para o corpo, né? Nós temos lá os alimentos que são os alimentos construtores, energéticos e qual é o outro? Construtores, energéticos e reguladores, né? Então, por exemplo, eu como pão é massa. Eu como macarrão é massa. Eu como arroz é massa. O meu pâncreas, depois, lá dentro do meu estômago, ele vai receber, o meu pâncreas vai receber os nutrientes dessas massas que eu comi e enviar para o meu corpo energia, tá? O que acontece? Quando a pessoa tem diabetes, o pâncreas, quer dizer que o pâncreas ele não está produzindo a insulina que o corpo produz, que é o quê? Retirar a quantidade de açúcar dos alimentos. E açúcar não é, digamos, bem o açúcar, a gente chama de açúcar, mas é a parte que é uma parte energética. Então, o que acontece? Por que quando a pessoa tem diabetes, ela tem que tomar insulina? Porque o pâncreas dela não está produzindo sozinho essa insulina que quebra o açúcar. Então, o que acontece? O açúcar da pessoa, o nível da açúcar no sangue fica elevado e a pessoa passa mal ou até morre, tá? Ok? Ok. Vocês entenderam? O fígado também, ele faz outra parte, que é a parte do fígado também é um tipo de suco, que também age nessa forma, que é entérico.
também é para a parte da digestão. E a bile, que é a parte que faz na vesícula, chama vesícula biliar, tá? Ok? E depois que passa por esses três e vai para o intestino delgado, para enviar para o corpo os nutrientes necessários, que estão nos alimentos construtores, reguladores e energético. Aí, por exemplo, se a pessoa, vamos dar um exemplo aqui um exemplo do fígado. Se a pessoa come muitos alimentos gordurosos, o seu fígado vai se alimentar de coisas gordurosas e ele cria uma capa em volta do fígado que a gente chama uma capa de gordura, literalmente. A pessoa pode ser magra, magrinha, tá? E ela pode estar com o fígado cheio de gordura em volta dele. Por quê? Porque come alimentos gordurosos. Aí vem o colesterol, vem outras coisas. Outra coisa também que faz mal é bebida alcoólica para o fígado. Dependendo da quantidade de bebida alcoólica que a pessoa ingere, o fígado vai ficando machucado, até que ele não consegue mais produzir esse suco, que a gente chama de suco entérico. Então, ele não vai conseguir produzir o que o corpo precisa para aquilo ali, a pessoa adoece. Igual acontece com o pâncreas, se a pessoa tem diabetes, tá? Ok. E a diabetes, ela tem dois tipos. Ela tem o tipo que aumenta demais, que a pessoa não produz a insulina e fica com quantidade de açúcar muito grande. Ou tem um outro tipo de diabetes que não produz insulina e fica com açúcar, ou produz a insulina demais, quer dizer, e fica com açúcar de menos no sangue também. Existem dois tipos, tá? A diabetes é cura, né, tia? É hipodiabetes e hiperdiabetes. O hipodiabetes é porque o que acontece? Produz insulina de menos. E o hiperdiabetes produz insulina demais. E depois que passou por todos esses, vai para o intestino grosso, que é a parte que vai formar as fezes e jogar fora o que o corpo não precisa. Que não é aproveitado, o que não é nutriente, o que não é coisa boa. A gente pensa assim, mas a tia falou que se comer alimento gorduroso demais, mas por que o intestino grosso não faz o processo de jogar fora? Porque alimentos ruins, gordurosos, salgados, eles vão grudando ali nos tecidos dos órgãos. Por mais que o intestino grosso tente expulsar, se for uma grande quantidade, ele não vai conseguir. Entendeu? Então, ele vai começar a ficar ali um pouquinho, aí depois mais um pouquinho, vai grudando ali nas partes do corpo. Outra coisa. Comer demais, o que acontece? O estômago, nosso estômago, ele é como se fosse um elástico. Se você pegar um elástico e esticar, o que vai acontecer com ele? Arrebentar. Ele vai relaxar, não vai? Vai. Não vai relaxar? Ele vai voltar ao normal? Não. Quando a gente come mais do que o necessário, o nosso estômago ele vai aumentando de tamanho. Aumentando. E aí, o que acontece? A gente vai sentir mais fome. Porque o estômago tá grande. Então, vai comendo cada vez mais. É onde é necessário, às vezes, a pessoa fazer uma cirurgia que chama cirurgia bariátrica. Porque a pessoa vai engordando muito, porque come demais, porque o estômago já tá tão grande que com a quantidade pequena de comida não sacia a fome dela. E aí, quando faz cirurgia bariátrica, o que eles fazem? Eles vão lá e cortam um pedaço do estômago e deixam só um pedacinho. Tá? Nossa. Aí, intestino grosso, o que não é aproveitado pelo intestino delgado, passa para o intestino grosso, onde acontece a retirada de água, tira a água, passa lá, e a formação das fezes. As fezes, por fim, saem pela parte final do intestino grosso, denominada reto, e são eliminados pelo ânus. E as fezes, então, é formado através do que o corpo não precisa. Mas, se eu como só alimentos ruins, o meu corpo vai começar a guardar aos pouquinhos aqueles alimentos ruins e aos pouquinhos a gente vai ficando doente. Por que a pessoa fica mais doente quando é adulta?
desse tipo de coisa. Por que que ela apresenta colesterol, diabetes? Geralmente, quando já está na fase adulta, é porque foi juntando, e na fase adulta apresenta doença. Isso não significa que não há crianças que podem ter essas doenças. E tem crianças que já nascem, por exemplo, com diabetes, já nascem, às vezes, com problema no fígado, mas aí depende do organismo da pessoa, da geração. Tem criança que nasce com alguma doença sem a mãe nunca ter tido essa doença, diabetes, por exemplo. Aí já é genético. Sim, tem criança que já nasce com diabetes, infelizmente. Assim como tem criança que já nasce com câncer, assim como tem criança que já nasce com problemas no rim, problema de coração, isso é genético. Aí já não é culpa da má alimentação, tá bom? Nem sempre é culpa também da má alimentação. Tem gente que tem uma boa alimentação a vida inteira e pode ficar doente. Eu vou dar um exemplo trágico, mas é verdade. A minha mãe, ela tinha uma alimentação perfeita. Minha mãe não comia grande quantidade de arroz, minha mãe não comia açúcar, minha mãe os bolos dela, os trem dela era tudo integral, com açúcar que podia comer, quantidade pouquíssima. Quando comia um arroz, um pão, era assim, mínimo. E o problema dela foi um câncer no pâncreas. Então, é genético, nem sempre está ligado à má alimentação. Foi o corpo dela, as células começaram a ficar doentes, aí uma célula passa para outra, é como um vírus. E como o coronavírus vai passando de um para o outro, as células também, uma passa para outra, e vai matando ali o órgão, aos pouquinhos. Tá? Denise. Página 149. Vamos responder aí que está acabando a aula. Pode falar. A diabetes, ela é causada por muita quantidade de açúcar, né? Sim. Mas como a criança nasce sendo que ela não comeu? Aí é um problema na genética. Aquele órgão não foi bem formado. O que acontece? A criança, dentro da barriga da mãe, ela está absorvendo os nutrientes que a mãe está comendo. O organismo da mãe vai fazer todo o processo, vai bombear sangue para aquele corpo, o sangue já vai com nutriente, mas o órgãozinho daquela criança já não foi bem formado. Mas aí não é culpa nem da mãe, nem da criança, é as células, que às vezes uma célulazinha que deu um defeito, aí de uma célula passa para outra, e o órgão vai ficando doente. Que é no caso que quando a criança já nasce com diabetes. Já pode nascer com câncer, já pode nascer com problema de coração. A gente chama de problema genético. Não tem nada a ver com a má alimentação. Tá? Vamos lá? Página 149. Vamos responder. E aí eu ainda tenho que explicar português, que vai ficar para depois da aula. Observe a imagem a seguir, identifique as partes que compõem o sistema digestório e enumere-as na ordem que o alimento passa pelo processo de digestão. Número 1. Boca. Boca. Então, escreve 1 e na frente, boca. O primeiro é o boca. Não tem lista, gente. Novembro acabou as listas. Mas vai ficar a tarefa para fazer depois da aula, que é a tarefa de português ainda, tá? Que não deu tempo de fazer agora. Número 2. Qual é o 2? Esôfago. Não. Antes do esôfago. Antes do esôfago. Faringe. Faringe. Antes, ano passado, eu sabia tudo de cor. Vocês já aprenderam isso no 4º ano, né? Verdade. Uhum. Eu sabia tudo de cor, eu parei de estudar, não sei mais nada. Número 2, faringe. Número 3. Esôfago. Esôfago. É. Número 4. Estômago. Estômago. E o número 5 é o que está do outro lado. Que está mostrando aqui, ó, nessa parte amarelinha, né?
É o 5, é o que tá aqui, ó. Tá? 5. Intestino delgado. Intestino delgado. Ô, tia, e o número 4? O 4 é estômago. Ah, então perdi o 3. O 3 é esôfago. Isa, eu tava só olhando na página que a gente estudou isso aqui, ó. Como é que é? Tudo que a gente está escrevendo aqui tá na página 146. Uhum. Número 6, intestino grosso. Número 2, tia. Número 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Quimo, bolo alimentar, água, boca, saliva, sucos digestivos, intestino delgado, intestino grosso. Letra A. A mastigação que ocorre na boca é uma parte importante da digestão, pois mistura o alimento à saliva, formando o Bolo alimentar. Bolo bolo alimentar? alimentar. Tá. Muito bem. Peraí. Letra B. No estômago, com a ação das substâncias digestivas do suco gástrico, o bolo alimentar transforma-se em uma pasta que recebe o nome de Quimo. 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 Letra C. Uma pasta líquida é formada pela ação dos Sucos digestivos? sucos digestivos no intestino delgado. Não só no intestino delgado, vai juntar o pâncreas, a vesícula e o fígado, que formam os 3 sucos que vão ajudar nessa parte da digestão e mandar para o intestino, tá? Esses 3 órgãos fazem parte e vão enviar para o intestino delgado. Letra D, durante a passagem do alimento pelo sistema digestório, a maior absorção dos nutrientes ocorre no Intestino grosso. Não. Delgado. Intestino delgado é o que vai pegar os nutrientes e mandar para as outras células do corpo conseguirem trabalhar. Se nós não estamos comendo direito, a gente começa a não ter energia para andar, para caminhar. Andar e caminhar é a mesma coisa, né? Para andar, para brincar, para correr. Mas, além disso, os nossos órgãos começam a agir de forma mais devagar. Como a gente falou lá daqueles órgãos que fazem movimentos involuntários. Se o órgão não está recebendo a quantidade de nutrientes correto, ele vai começar a agir mais devagar, tá? Letra E. As fezes são formadas no Intestino intestino grosso. Pela absorção de água do quimo.
dúvidas sobre esse conteúdo? Amanhã eu vou passar um vídeo mostrando para vocês essa parte aí, tá? Tarefa de português vai ficar para depois da aula. Para depois da aula vai ficar. É a página 250, 251 e 252. A 250 é um cartaz. A 251 é uma interpretação do cartaz. E a 253 é uma... 252 é uma revisão de separação de sílaba, verbos. Peraí, tia, rapidão. É pra gente fazer esse cartaz, tia? Não, não é para fazer o cartaz, gente. Não precisa. Vocês vão só olhar o cartaz e responder na página 251 sobre o cartaz. Tá. Ok? É porque eu não tinha achado. Não, é um cartaz sobre a adoção de animais. Tá? Tia, fala. É a 250, 251 e 252. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Certeza? Beleza. Talvez a gente tenha mais pra frente. Como é que é? Eu falei que talvez a gente possa ter mais dúvidas na frente. Ah, tá. Tá bom. Então, sem Não tem dúvidas. mais lista, tia? Não, não tem lista. Esse ano não tem? Não, acabou. Estão livres da lista. Mas o que vai ter de tarefa esses últimos dias, gente, vocês não estão entendendo. Não, Hoje tá bom. Hoje tem pouca. Tanto que a gente gosta da senhora, tia. Eu também gosto de vocês, por isso mesmo. Eu quero que vocês aprendam para ir pro sexto ano, ó. Tudo na ponta da língua. Credo, tia. Ó, lembrando, reforço de quem faz reforço dia de segunda vai fazer que dia? Quinta. Quinta. Quem faz reforço amanhã vai fazer que dia? Amanhã. Amanhã. Isso. De hoje ficou para quinta, porque eu ia colocar na quarta, mas aí eu lembrei que quarta tem aula de inglês, não dá. Porque não foi avisado antes, tá? Hã? Tia, mas Por que semana vai que ter vem recurso vai hoje? ser segunda-feira de novo ou vai ser quinta? Não, aí semana que vem volta ao normal, segunda e terça, tá bom? Por que Beijos. não vai ter reforço hoje? Beijos. É porque, como eu tava de licença, porque minha mãe faleceu, né? Você não entrou no começo da aula, eu tava de licença, porque minha mãe faleceu na semana atrasada. Aí eu tirei uma licença de uma semana. Aí o que acontece? Na sexta-feira eu tinha que ter mandado o link para a aula de hoje. Só que como eu tava de licença, eu me esqueci e não mandei. E a tia Graziele também, para não ficar me cobrando, porque ela sabe que é um momento difícil da minha vida, ela não cobrou nada. Aí eu não mandei. O link tinha que ser mandado na sexta para quem ia fazer aula hoje. Aí, para não ficar em cima da hora, avisar agora e já ter aula agorinha, vai ficar para quinta-feira. Tá? Todo mundo vai receber o link. Quem vai fazer aula amanhã vai receber o link hoje. E quem vai fazer aula na quinta vai receber o link na quarta. Mas eu lembro vocês aqui, tá bom? Quem é de segunda vai fazer quinta-feira. Ok? Quem é de terça vai fazer terça mesmo. Nos mesmos horários, né? Tá bom? No mesmo horário. 10h10 e 10h40. Beijo. Tá bom.